Observando os elementos relacionados a essa perspectiva e semelhança dos animais pré-históricos catalogados através da arqueologia, através da paleontologia, esses pesquisadores, encabeçados por Charles Darwin, conseguiram fazer aquilo que durante o processo histórico, através dos estudos, principalmente dos fósseis, das evidências, dos achados que eram enterrados em várias regiões do mundo, paralelo a esse grande estudo fundamental para as evidências científicas, Darwin percebeu que o homem, naturalmente, a espécie humana, ela tinha as suas semelhanças com as linhagens primitivas. Notoriamente, existe um erro estratégico muito forte quando se tem essa equiparação, ou erroneamente acreditamos que o homem é descendente direto de um macaco. Essa ideia ela acaba se conflituando com os próprios estudos genéticos e, por que não dizer também, dentro da paleontologia, que a ciência dos estudos culturais dos primitivos, naturalmente a ideia primata do homem e a ideia hominídea, ela traz para todos nós uma condicionante real de que esse ser, ele teve um ser anterior, denominado Australopithecus. E esse animalzinho que, pré-historicamente falando, ele residia na África há milhões e milhões de anos atrás, notoriamente ele evoluiu dentro de suas características, que era um ser quadrúpede. Ele notoriamente ele convivia entre feras, entre o tigre-dente de sabre, entre os alces, entre as preguiças gigantes, mamute, dentre outras criaturas que a arqueologia ela tem essa evidência da comprovação pelos achados, em vários sítios arqueológicos pelo mundo. Naturalmente, é importante analisarmos que desse ser denominado Australopithecus surgiu duas composições, uma linhagem hominídea e outra linhagem primata. Se colocarmos em termos técnicos as evidências, e isso é ciência, as semelhanças genéticas entre homens e primatas, a gente vai encontrar uma composição de mais de 90%, aproximadamente 94% de semelhança entre as estruturas genéticas do DNA. A grande situação é porque esses dois troncos que foram evoluídos, de um lado surgiu os chimpanzés, orangotangos, os saguis, macacos e outras espécies primitivas. E do outro lado, a gente tem uma composição que o próprio estudo científico, ele oriunda a evolução humana em processos e etapas de adaptações. Desde o Homo habilis, do Homo afarensis, do Homo erectus, do Homo rudolfensis, até o Homo sapiens e posteriormente o Neandertal, o Homo sapiens sapiens, que para a ciência é a nossa espécie moderna, o homem que sabe, desde o Homo erectus até o Homo sapiens sapiens, a gente tem várias denominações e adaptações para com o meio natural. O conviver entre feras denominou uma estimativa real de sobrevivência entre todas as espécies, entre caça e entre predadores. É importante analisarmos, dentro do material que foi disponibilizado para vocês, que existem características fundamentais acerca dessa composição. Ou seja, as diferenças elas são reais e brutais. Porque se você for pegar dentro da natureza, dentro das características naturais, vamos encontrar que cada animal ou cada espécie
dentro do estudo científico, ele traz características bem peculiares. Ou seja, se você for identificar o processo natural e a composição física, você vai identificar que o homem, ele não tem casco, ele não tem escama, ele não tem uma epiderme dura, ele não tem uma composição robusta, densa, grossa de gordura. Eu não estou aqui relacionando com os fatores diretos da obesidade, eu falo dentro de uma composição estrutural, no sentido natural mesmo, no sentido físico, desde o nascimento até o processo da velhice. O homem não nasce com asas, ele não nasce com escamas, ele não tem bico, ele não tem arpão, ele não tem chifre, ele não tem nenhuma característica que possa o prevalecer dentro do meio natural. Se identificarmos isso dentro da linha da evolução, a gente vai perceber que o que o homem tem em comparação aos outros animais, nós não podemos dar saltos longos, não podemos, de certa forma, ter uma velocidade como um guepardo tem, a gente não consegue nadar como um tubarão branco, a gente não tem o instinto agressivo como algumas feras do meio natural. As nossas características são extremamente limitantes, ou seja, o homem nasce imperfeito, incompleto, ele nasce dependente, até um determinado período da sua existência ele tem que, de certa forma, diretamente ele depender dos animais que os cercam, né? Ou seja, o homem, em tese, ele é mal formado, ele é mal preparado. Até uma determinada fase de sua vida, ele depende da alimentação, da proteção e principalmente da composição, que a gente chama de adaptação ao espaço, né? A limitação na voz, a limitação na visão, o desenvolvimento dos sentidos, a própria circunstância da autodefesa, a percepção do espaço que ele está inserido, né? A própria sustentação física dele sair da fase de rastejar, né? De certa forma se locomover utilizando os 4 membros até ficar ereto, até ficar robusto. Isso leva muito tempo, que naturalmente no meio ambiente os animais eles quase que instantâneo, porque existe uma composição, uma cadeia alimentar que ela é oriunda, né? E dependente dessas dinâmicas. Ou seja, os animais, dentro da visão do próprio Darwin, não que seja mais forte, mas o que seja mais adaptável ao meio natural, ele permitirá a sua existência. Ou seja, aquele animal que de certa forma entenda, ou pelas suas percepções, que o desenvolvimento instintivo, ou de certa forma a conjuntura de adaptação mais propícia levará a espécie à existência. Ou seja, o homem, o que ele tem de diferença entre todos os seres é a capacidade de produção cultural e intelectual na sua estrutura encefálica. Ou seja, nós não podemos ter nenhuma habilidade sobrenatural que o meio natural tem, como já foi exposto. Mas o homem, pela sua sapiência, pela o seu desenvolvimento intelectual, ele consegue romper essas barreiras e criar mecanismos justamente para adaptar-se de forma real ou de forma compatível aos seus concorrentes dentro da existência no meio ambiente. A partir daí a gente começa a dinamizar como o fator cultural e o ensinamento para a prole, ou seja, para os posteriores, iriam dinamizar o processo de fazer o homem sair de um ser indefeso até o topo da cadeia alimentar.